Olá galera, tudo bem? Professor Marcos de Veiga, de Física. A gente está aqui para dar mais um bloquinho aí, falando de Física com vocês, ainda continuando na nossa amiguinha dinâmica, né? Vamos abordar aqui agora o plano inclinado. O que é o plano inclinado? Por que plano inclinado? Vocês vão observar que se vocês tentarem levantar um balde na vertical, olha aí, você faz uma determinada força, correto? Mas se você tiver a oportunidade de pegar esse mesmo balde, em vez de levantar na vertical, colocar ele apenas na altura da sua cintura, segurando aqui, e subir uma escada ou subir uma rampa, a força que você faz é menor. Então o plano inclinado tende a facilitar, ou seja, a diminuir o esforço que nós fazemos para recuperar, para levantar um corpo. Vamos lá. Observa essa situação. Eu quero colocar a caixa do ponto A no ponto B. Qual é mais fácil carregar o bloco? Levantando essa caixa e posicionando ela direto aqui, ou subindo-se uma rampa com um ângulo qualquer? Óbvio, né? Subindo a rampa com um ângulo qualquer, eu vou fazer um esforço muito menor e vou conseguir fazer o mesmo trabalho que eu faria realizando um esforço maior. Vamos lá. Vamos entender como funciona o plano inclinado. Vamos analisar primeiro, decompondo o meu movimento, o meu plano inclinado, em dois eixos, tá legal? Primeiro, eu tenho um ângulo θ com relação à horizontal. Esse é o meu plano inclinado. Eu tenho um corpo que se encontra sobre ele. Paralelo ao plano inclinado, eu tenho meu eixo x, ok? Perpendicular a x, eu tenho meu eixo y. Vamos decompor as forças agora nos eixos x e y. Primeiro, o meu peso, ele é sempre perpendicular à minha horizontal. Surge então um problema. Eu tenho uma normal. E a minha normal também fica perpendicular? Não. A normal, olha, ela é perpendicular ao meu plano inclinado. Como toda ação exige uma reação, eu tenho aqui, ó, uma forcinha nova no meu eixo y chamada PY. Até aí, ok? Vamos nessa. Para cá, ó, o corpo tende a descer, já que eu não tenho atrito nessa situação. E tem um peso que puxa ele para baixo. O nome desse pezinho aqui, ó, a gente vai chamar ele agora de Px. E ele fica exatamente sobre o meu eixo x. Se vocês observarem, olha, eu formo aqui um triângulo, em que meu ângulo aqui também vale θ. Aplicando a trigonometria, eu vou ter o seguinte, em x, olha lá, Px igual a peso seno de θ. E para y, olha aqui y, ó, Py igual a peso cosseno de θ. Eu tenho assim um macetezinho para gravar isso. Grava o seguinte, descendo P seno, descendo P seno. Ah, Marcos, e ali em y? Em y é P cosseno. Não estou descendo, P cosseno. Preciso saber isso? Sim. Primeiro, você tem que entender que a componente em x e y vão ser extremamente importantes na dinâmica. Quem vai puxar o corpo descendo o plano inclinado não é mais o peso dele, é o peso na componente x, que é Px. Quem vai manter o corpo sobre o plano inclinado, já que eu tenho uma ação da normal, realizando uma reação anormal, agora é Py. Nós acabamos de decompor o movimento desse bloco em dois eixos. De novo, x e y. Descendo, P seno. Parado, P cosseno θ. Ok? Isso é muito importante para vocês entenderem as situações que eu vou começar a colocar agora para vocês. Observa comigo aqui. Então, galera, vamos ver esse exemplo aqui, como é que ficou aqui. Olha só. Um bloco de massa 5 kg. Opa, lindo. Eu tenho a massa do meu bloco aqui. Eu vou colocar aqui embaixo para a gente poder ter espaço e resolver tudo. É arrastado ao longo de um plano inclinado sem atrito. Ótimo. Conforme a figura. Para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, A igual a 3 metros por segundo ao quadrado, para cima, indico aqui o movimento do meu corpo. Está aqui A. A intensidade de F deverá ser, eu quero saber quanto vai ser a força que vai atuar sobre esse corpo. Aí eu tenho os outros dados.
gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ igual a 0,8 e o cosseno de θ igual a 0,6. Galerinha, para resolver toda e qualquer questão dinâmica, é extremamente importante que você desenhe as forças que atuam no corpo. Assim você pode identificar o que você vai necessitar usar. Vamos lá, eu tenho F aqui. Primeira força que eu faço, vou fazer logo aqui, ó, PX. Essa força puxa ele para baixo no meu plano inclinado. Olha lá, aqui está minha amiguinha normal, ela sempre é presente quando o corpo está apoiado em algum tipo de plano. E aqui eu tenho meu peso no meu eixo Y, já que meu peso, olha aqui, ele é perpendicular à minha horizontal. Está aqui, ó, de novo nossa figurinha. Vamos lá, descendo P seno. Primeiro, para normal e PY, ambas são iguais e se anulam. Morreu, são opostas. Peso atua sobre o meu corpo, não tenho necessidade de me preocupar com ele. Mas já F e PX, sim, porque estão no sentido do meu movimento. Força resultante, F menos PX igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir tudo? Quem é F? É o que eu quero determinar. Quem é PX? Peso vezes descendo P seno θ igual a M vezes A. F menos peso é massa vezes gravidade, que está aqui, ó, 5 vezes 10. Vamos colocar os valores, depois a gente vai direto. Vezes seno de θ, 0,8. É igual a 5 vezes a aceleração que a questão me colocou, 3 metros por segundo ao quadrado. Continua comigo, vamos agora para a matemática. F menos 10 vezes 0,8, 8. 8 vezes 5, 40. É igual a 5 vezes 3, 15. Menos 40, jogo para lá, mais 40. 40 mais 15, 55 newtons. Olha aí, vamos para as opções. A igual ao peso do bloco? Não, já que o peso do meu bloco, na verdade, é massa vezes gravidade. 5 vezes 10, 50. Menor que o peso do bloco? Não, é maior. Igual à reação do plano? Não, o plano está ligado a PY. E quem é PY? Peso vezes cosseno. 0,6 vezes 10, 6. 6 vezes 5, que é a massa, 30. Igual a 55 newtons. Letra D, ok? Viram? É importante você desenhar? Sim, porque me simplifica muito na hora de praticar a matemática em cima da questão. É importante você coletar os dados? Mais ainda, porque ele simplifica o entendimento daquilo que a questão está pedindo. Vamos lá. Força de atrito. Eu estava falando agora nessa questão para ignorarmos o atrito. Mas vamos entender o que é o atrito. O atrito é uma coisa ruim? Não. Até porque sem o atrito você não conseguiria andar. Imagina você sobre um imenso bloco de gelo, querendo parar depois de ter sido empurrado. Você não consegue fixar seus pés ao chão, pará-lo, certo? Logo, você vai deslizar continuamente até que a energia do seu movimento venha cessando-se gradativamente. Presta bastante atenção aqui. Força de atrito, ou FAT, é a força que atua em sentido oposto ao movimento em uma superfície rugosa. E pode ser de dois tipos. Eu tenho dois tipos de atrito. Vocês já presenciaram as forças dos dois atuando sobre você. Quando você quis, de repente, empurrar um móvel ou quando você empurrou o carro de um conhecido que ficou sem gasolina. Quando você vai empurrar o carro, você nota que para você tirar ele da inércia, você faz muita força. E aí, de repente, ele sai do repouso e começa a se deslocar. A partir do momento em que ele entra em deslocamento, você pode simplesmente, com uma mão andando atrás do carro, levar esse carro até onde você quiser. Claro que a superfície tem que ser o quê? Uma reta, né? Sem ondulações, senão você vai ter que fazer força de novo. Eu tenho dois tipos de atrito. O atrito estático, quando meu corpo encontra-se em repouso. Meu corpo está parado. Para retirar ele da condição de repouso, eu tenho que fazer uma força maior, porque o atrito com o chão é maior. A partir do momento em que eu retiro ele do repouso, eu continuo empurrando ele sem me preocupar de fazer tanto esforço quanto eu fazia inicialmente. Aí entra o atrito cinético ou dinâmico, que é o atrito quando o corpo está em movimento. A unidade para a medida de atrito, de acordo com o sistema
Sistema Internacional de Unidades é o Newton, que é o resultado de quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, de novo, o atrito estático é quando meu corpo está parado, em repouso. O atrito cinético, quando o mesmo encontra-se em movimento. Eu posso ter os dois atritos sobre o mesmo corpo quando ele está em repouso, somente estático. Quando ele está em movimento, somente o dinâmico ou cinético. O corpo está na iminência de movimento. Eu tenho o atrito estático. O corpo acabou de começar a andar, está andando. Eu tenho o atrito cinético. Ok? Vamos lá. A força de atrito pode ser obtida através da seguinte equação. Uma equação muito simples. Φ igual a μ vezes a normal, onde μ é o coeficiente de atrito estático ou cinético. E o μ é adimensional, ou seja, não possui uma unidade de medida. Presta bastante atenção aqui, ó. Φ igual a μ vezes a normal. Quando meu corpo está parado, eu tenho um atrito estático. Minha fórmula fica Φ igual a μ estático vezes a minha normal. Quando o corpo está em movimento, eu tenho um atrito dinâmico ou cinético. E a minha fórmula é Φ igual a μ dinâmico vezes a normal. Notaram? As fórmulas são iguais. O que muda é apenas o coeficiente de atrito. Estático quando parado, dinâmico quando em movimento. Ok? Observa aqui, ó. Eu tenho esse bloco, a força de reação exercida pela superfície do bloco, que é normal, a força peso que está aqui, do meu bloco para baixo. Faço uma força F empurrando esse bloco. A superfície é rugosa. Numa visão microscópica, seria mais ou menos isso daqui, ó. Como se fossem pedaços dentilhados, um encaixado no outro. Até retirar o corpo da inércia, até retirar ele da condição de repouso, eu estou aplicando um atrito estático. A partir do momento, andou, eu transformo meu atrito estático em atrito dinâmico ou cinético. A força de atrito é oposta à força que causa o movimento. Ok? Continuem comigo, pessoal. E a gente vai analisar isso agora em algumas situações. Presta bastante atenção aqui, ó. A ilustração refere-se a certa tarefa na qual o bloco B, 10 vezes mais pesado que o bloco A, deverá descer pelo plano inclinado com velocidade constante. Considerando que o fio e a polícia são ideais, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano deverá ser... Vamos desenhar essas forças? Primeiro, aqui, ó, ele tem que descer, correto? Primeiro, num MRU, num movimento uniforme, que me caracteriza velocidade constante. Vamos lembrar da primeira lei de Newton, lei da inércia? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme se a resultante das forças que atuarem sobre ele for zero. Então, se eu tenho resultante zero, eu estou querendo dizer que a minha força de atrito vai ser igual, preste atenção agora, a duas coisas. Primeiro, quem puxa esse bloco para baixo? O peso de ar. Aqui eu tenho uma forcinha de reação chamada tração, que é igual do outro lado nesse fio. Tenho Φ. Vamos lá? Olha a minha amiguinha aqui. A normal, oposta à normal, olha, PY de B. E quem continua aqui? Olha aqui o meu peso. E para cá, meus amiguinhos, olha quem é que surge agora? PX de B. Se eu digo que a minha velocidade é constante, é porque a minha aceleração vale zero. Vamos lá? Coletando os dados. O bloco B, 10 vezes mais pesado que o bloco A. Gente, então para peso de A, eu vou ter 10 gravidade vezes a massa, ok? E para o peso de B, eu vou ter, ó, 100 M, 10 vezes 10 vezes M. Se liga em tudo que eu estou fazendo. Vamos desenhar agora a força resultante que atua no bloco B, já que eu quero calcular isso. Presta bastante atenção. O coeficiente de atrito cinético é o que eu quero obter. Normal e PY, ok, uma contra a outra. Mas agora eu tenho PXB e tração puxando meu bloco para baixo. Φ atua em sentido contrário. Vamos nessa? Tração, olha para cá, mais PXB,
Φ não é oposto a essas duas forças? Eu não tenho um uniforme? Então eu posso avisar que tração mais PXB igual a Φ. Espera aí, Marcos, não entendeu? Não entendi. Não entendeu? Tração e PXB não puxam na mesma direção e mesmo sentido? Soma vetorial, uma mais a outra. Quem atua em sentido contrário? Φ. Se a minha resultante tem que dar zero, estou dizendo que o somatório dessas duas menos essa é igual a zero. Já jogo direto para o outro lado. Tração mais PXB igual a Φ. Quem é tração? Peso de A. Vamos lá? Quem é peso de A? 10m. Mais PXB. Quem é peso descendo P seno? Seno de alfa, 0,6. Vamos lá. 100 m vezes 0,6. Foi até aí? Olha lá. Peso vezes seno. Seno 0,6. Quem é minha força de atrito? Força de atrito é μ, vou botar aqui, ó, coeficiente de atrito, que eu quero descobrir, vezes a normal. A minha normal agora, olha para cá, é oposta a PY. Então é μ cinético vezes PY. E quem é PY? Olha lá, PY, vou botar aqui, PX, descendo P seno, e PY, peso vezes cosseno de θ. Opa, peso de quem? B. Quanto vale peso de B? 100m. μ cinético vezes 100m vezes cosseno de θ, que vale 0,8. Acabou nosso problema. Vamos lá? 110m, 100m mais 10m, é igual, vezes 0,6, ou melhor, vamos resolver isso de uma maneira mais simples para vocês não se confundirem. Multiplica logo ali, ó, 100 vezes 0,6, vai dar quanto? 60m, mais 10, 70m. 100 vezes 0,6, 60m, mais 10m, 70m, igual a μ vezes, 100 vezes 0,8, 80m. Bingo, galera! Olha que coisa linda, hein? μ cinético igual a 70m por 80m. Corto m com m. 70 por 80, 0, vai dar, vamos ver aqui, coloca um zero ali, 7 vezes 8, quanto vai dar? Deixa eu fazer na calculadora para facilitar, vamos lá, 70 dividido por 80, 0,875. Lindo! Logo, μ cinético igual a 0,875. Vamos lá? Pá, tudo bonitinho, como a gente queria resolver. Viram só? Questãozinha bem elaborada, boazinha de se trabalhar e que você consegue envolver uma série de conceitozinhos físicos. Por exemplo, o peso, PY, PX, força de atrito, tudo para que você pudesse determinar e trabalhar todos os conceitos abordados até aqui. Legal? Gente, é importante o atrito? Sim, mas Marcos, olha só, o atrito atua sempre contrário à minha força. Como isso pode ser importante? É porque ele é responsável pelo movimento de tudo. Você só consegue andar, só consegue se deslocar de novo, porque o atrito atua entre a superfície e o solado do seu tênis ou o seu pé. Continua comigo. Força centrípeta. O que seria a força centrípeta? Todo corpo que permanece em movimento circular, ele só permanece nesse movimento devido a essa forçazinha aqui, que é a força centrípeta. Como você já sabe, aprendemos isso em movimento circular, eu tenho o seguinte, aceleração centrípeta igual a V ao quadrado sobre R. Presta bastante atenção em tudo agora. Se eu sei que a minha segunda lei de Newton me diz que força é igual a massa vezes aceleração, princípio da dinâmica, e agora eu falo de um movimento circular, olha aí, ó, o grande ovo, eu posso dizer o seguinte, que a minha aceleração aqui agora é a aceleração centrípeta. Então a minha força passa a ser a força centrípeta. Sendo que a aceleração centrípeta, olha aqui, substituindo,
também pode ser dito que é força centrípeta, que é igual a massa vezes, olha lá, V ao quadrado sobre R. Está aí a fórmula da força centrípeta. Apenas juntando um conhecimentozinho básico de aceleração centrípeta de movimento circular e da segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica. Juntando-se os dois, eu obtenho a força centrípeta, que é a força responsável por fazer um corpo permanecer em movimento circular. Ok? Vamos só analisar o seguinte. Preste atenção aqui agora. Imagina que eu tenho um globozinho aqui, globo da morte. Vocês já viram aquele motoqueiro que fica andando dentro do globo da morte? Com a motinha, né? Ah, mas Marcos, por que ele não cai no ponto mais alto? Vamos entender isso. Presta bastante atenção. No ponto mais baixo, eu tenho atuando aqui o peso do meu corpo. Correto? Oposto ao peso do meu corpo, exercido pela superfície, é a força que a superfície faz sobre qualquer corpo, eu tenho a minha normal. No ponto mais baixo, eu tenho velocidade. Eu estou acelerando a moto, estou girando. Certo? Olha lá, a força centrípeta te empurra para baixo, no mesmo sentido e direção do meu peso, porém intensidade diferente. Já no ponto mais alto, olha lá, a força centrípeta continua te empurrando para fora da circunferência, certo? A normal aponta em sentido oposto a ela, porque ela é exercida sobre a superfície em meu corpo. E o peso continua para baixo. Nota que no ponto mais baixo eu vou ter o seguinte, no ponto mais alto, normal vai ser igual a força centrípeta menos o peso. FCP oposta ao peso. No ponto mais baixo, eu vou ter que a normal vai ser a força centrípeta mais meu peso. Ok? Então, galera, vamos lá, vamos continuar aqui agora. Entendendo um outro conceito que é muito importante na dinâmica, que é a força de resistência do ar, tá? O que é a força de resistência do ar? A força de resistência é dada por duas coisas. Por K, que é o meu coeficiente, ou seja, constante e proporcionalidade. Ele depende de uma série de fatores, por exemplo, densidade do ar, a forma do corpo que está caindo e a aerodinâmica desse corpo. Quanto melhor for a aerodinâmica, menos resistência eu vou sofrer do ar. Por quê? A força de resistência é dada por K, que é o coeficiente constante de proporcionalidade, que depende do formato do corpo, depende da aerodinâmica do corpo e depende da densidade do corpo, vezes a velocidade do corpo em relação ao ar elevado ao quadrado. Então, de novo, a força de resistência do ar é dada por K vezes V ao quadrado, onde K é a constante de proporcionalidade do corpo e V a velocidade do corpo ao quadrado. Ok? Espero ter ajudado vocês aí. Até o próximo bloco, em que a gente vai abordar mais um pouco de dinâmica, falando sobre impulso já. Tá legal? Tchau, tchau.